Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os anexos embrionários e os tipos de gêmeos que existem na espécie humana. Então vamos falar sobre os anexos que ajudam o desenvolvimento embrionário após aí a fixação do embrião no endométrio do útero materno. Então a gente pode observar que o embrião ele está aqui localizado, né, em uma região onde a gente vai ter a cavidade amniótica com o âmnio. Aí a gente tem o saco vitelínico com muito vitélio, o córeo aqui envolvendo o embrião, o saco vitelínico, e o alantoide aqui também. O cordão umbilical que vai unir aí o embrião a todos esses anexos aqui ao redor dele. Aqui nesse caso a gente tem um embrião, né, de um animal ovíparo, onde ele vai se desenvolver dentro do ovo. Então eles vão se formar em alguns vertebrados justamente para auxiliar esse processo de embriogênese. O saco vitelínico ele é o primeiro anexo que surge nos vertebrados. Ele quem nutre o embrião que não tem o contato com a mãezinha, no caso, por exemplo, dos ovíparos, né? Já nos mamíferos que têm a placenta verdadeira, o saco vitelínico ele é um pouquinho atrofiado porque ele vai ter a placenta para suprir as necessidades nutritivas do embrião. Então a gente vai ter aqui o saco vitelínico, né, para justamente nutrir o embrião. O alantoide é formado por uma película que fica ligada ao intestino do embrião e faz trocas gasosas com esse embrião. É ele quem vai armazenar os excretas embrionários. E nos animais ovíparos, né, ele que vai fazer a absorção de minerais para formar a casca do ovo. Nos mamíferos, nós já sabemos, né, os placentários não vai ter a formação dessa casca de ovo. Então, o alantoide vai ficar aqui recebendo os excretas, trocar os gases aqui com o embriãozinho, e ele quem forma a casca de ovo aqui nos ovíparos. O âmnio. O âmnio, ele é uma situação para adaptação de ambiente terrestre. Então, é uma bolsa cheia de um fluido amniótico que evita o ressecamento do embrião. E ele também protege o embrião contra choques mecânicos, contra micro-organismos que possam causar doenças e aí afetar o desenvolvimento embrionário. Então, para os animais que botam ovos no ambiente terrestre, então a casquinha calcária e o âmnio cheio de líquido são estruturas que vão facilitar e evitar a desidratação e ressecamento do embrião durante todo o período de embriogênese. Nos mamíferos, o âmnio ele é correspondente àquela bolsa que envolve o bebê. Então, a gente tem aqui o saco amniótico com o líquido amniótico dentro, envolvendo, no caso, um embrião humano. E o córeo? O córeo, ele envolve todo esse conjunto de anexos embrionários, ele tem a função de proteção e juntamente com o alantoide, ele também faz as trocas respiratórias aí para o embriãozinho. Ele vai fornecer o gás respiratório e vai retirar aí aquele gás que já foi fruto do metabolismo do embrião. Então, a gente tem aqui, olha, o bebezinho, então a gente tem o âmnio, o líquido amniótico, o alantoide, né? E a gente tem aqui o saco vitelínico atrofiado, justamente porque a gente tem a placenta no ser humano. E o córeo aqui. A placenta. A placenta ela está presente nos mamíferos metatérios, que são os mamíferos que têm uma placenta até certa parte da gestação, então ela não é uma placenta verdadeira, e depois esses mamíferos metatérios eles vão formar aquela bolsinha que é o marsúpio, que nem no canguru. E os eutérios, que são os placentários verdadeiros, cuja placenta ela vai se desenvolvendo até o final da gestação. Então, é a placenta que vai fazer as trocas nutritivas entre a mãe e o bebê. Ela que libera hormônios como a progesterona, o estrógeno, o beta-HCG e o lactogênio placentário. Então, ela vai se desenvolvendo, vai amadurecendo durante o período gestacional, justamente para que o bebê tenha todas as suas necessidades supridas. Então, essa aqui é a placenta pós-nascimento, né? Ela começa, então, a se desenvolver
a partir aí do primeiro trimestre de gravidez e ela vai acompanhar, no caso da espécie humana, até o final da gestação. Agora a gente vai falar sobre os tipos de gêmeos que nós temos na espécie humana. Nós vamos falar sobre os gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos. Os gêmeos monozigóticos, eles também são os gêmeos formados pelo mesmo zigoto, por isso que é mono, um zigoto só. Eles são considerados clones naturais, podem ser chamados de univiterinos ou gêmeos idênticos. Nesse caso, houve a formação de apenas um único zigoto. Um óvulo fecundado pelo mesmo espermatozoide que se dividiu em dois e cada um vai originar um bebê. Então esses bebês eles serão sempre do mesmo sexo, ou duas meninas ou dois meninos, porque eles têm a mesma bagagem aí cromossômica, né, as mesmas características genéticas. Então a gente tem um óvulo e um espermatozoide formando aí os irmãozinhos monozigóticos gêmeos idênticos. A mesma placenta nutre os dois e eles são separados pelos sacos amnióticos, cada um com a sua bolsinha amniótica. Então, a gente tem aí um exemplo de gêmeos monozigóticos, duas menininhas. Já os dizigóticos, eles também são chamados de gêmeos fraternos ou bivitelinos. Nesse caso, a mulher, ao invés de liberar um óvulo, né, ela liberou dois. Esses dois foram fertilizados, né, por dois espermatozoides diferentes. Então, eles podem ou não ser do mesmo sexo. Pode ser duas meninas, dois meninos, ou pode ser uma menina e um menino. Então, a gente tem dois óvulos, dois espermatozoides fertilizados. Então, a gente tem a formação de dois bebezinhos que podem ou não ser do mesmo sexo. Não são idênticos. Duas placentas sendo formadas cada uma para cada um dos bebês, né? E os sacos amnióticos também separados.